Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento sobre a Bíblia e a vida em geral. Já deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, deixe aqui seus comentários. Isso ajuda muito e eu agradeço de coração se você fizer assim. Quero ler um versículo apenas no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Um versículo só, dá para ler de novo. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nesse contexto do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, encontramos Jesus, ele já em plena atividade do seu ministério. Lembrando que Marcos não tem uma narrativa da infância, como Mateus e Lucas têm. Marcos e João não. Tanto em Marcos quanto em João, a primeira vez que Jesus entra em cena já é adulto. Isso por conta dos interesses teológicos, né, de cada evangelista, né, o que explica essas diferenças entre um e outro, né, os quatro. Então, Jesus já está em plena atividade do seu ministério, efervescente, dinâmico, e aí o texto diz que ele se levanta muito cedo, alta madrugada, vai para um lugar deserto. Não é nem um pouco difícil a gente imaginar a cena. Alta madrugada, em um lugar deserto para orar. O que tem ali? Não tem ninguém, o lugar é deserto. Então temos ali silêncio. Ele não vai escutar barulho nenhum. Por que isso? Porque ele não quer ser incomodado. A gente precisa de silêncio diante de Deus, muitas vezes. Existe na Bíblia uma tradição do silêncio, uma mística do silêncio, de estar em silêncio na presença de Deus. Você se lembra daquela passagem no livro de Reis que fala de Elias, né, no Monte Horebe? E acontecem manifestações tremendas e terríveis da natureza, né? Um fogo que desce do céu, um terremoto, um vento impetuoso. A natureza parece que entra em convulsão. Mas o narrador do livro de Reis diz que Deus não estava ali. E eis que de repente vem uma brisa suave, tranquila. E naquela tranquilidade, a voz de Deus fala a Elias. Jesus, aqui, o texto nos faz lembrar essa passagem lá de Reis. No silêncio, Jesus está na presença de Deus. Nós precisamos aprender isso. Esse texto nos desafia a buscarmos a Deus no silêncio. A nossa sociedade é muito barulhenta. Já parou para perceber isso? Tem pessoas que já acordam e já ligam um aparelho de som, uma coisa assim. Tem pessoas que entram em casa e se sabem se não tem ninguém, nenhum parente, já vão ligando a televisão, se tem Alexa, pede para colocar uma música qualquer, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de estar com elas mesmas em silêncio. Tem dificuldade para estar diante de Deus em silêncio. O silêncio é importante para a nossa meditação, para que nós nos acalmemos, nos aquietemos na presença de Deus. Os salmos vão falar disso também. A mística do silêncio que eu dizia agora há pouco, né? O Salmo 46 fala também de uma convulsão da natureza, né? Os reinos se abalam e os mares entram numa convulsão. Parece que o texto está descrevendo até um tsunami. E, enfim, a natureza fazendo um barulho muito grande. Mas depois o texto muda, sim, de um segundo para o outro, e fala de um rio que corre tranquilo, sereno, pacífico. Não é aquele barulhão da convulsão da natureza. O silêncio. Deus muitas vezes se manifesta. Nós temos dificuldade com o silêncio. Temos dificuldade, mas temos que aprender a estar na presença de Deus em silêncio, meditar em silêncio. A tradição cristã ortodoxa grega, né, tradição ortodoxa oriental,
desenvolveu a disciplina da quietude na presença de Deus. O grego usa a palavra eziquia, né, que daí vem a palavra exicasmo em português, que tem o sentido exatamente de silêncio. A espiritualidade de estar em silêncio na presença de Deus. Nós muitas vezes queremos falar muito, mas somos desafiados a nos aquietarmos na presença de Deus. Jesus fazia isso. É difícil estar em silêncio, né? Difícil. Nós temos uma dificuldade enorme com isso. Mas somos desafiados a deixar a barulhada da nossa sociedade de lado, que nos desconcentra, que nos distrai, para estarmos diante de Deus, em silêncio, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Pense nisso.